Alô, 84% da população adulta no Brasil não comprou um livro nos últimos 12 meses. Estudo aponta. Bom, será que isso tudo é porque as pessoas assistiram a esse vídeo aqui, onde elas aprenderam a ler de graça no canal? Ou, bom, será que tem mais coisas por aí? Bom, por que eu tô de gravata aqui, passando calor numa quinta-feira de folga? Bom, porque no último vídeo sobre Book Talk, eu falei muitas coisas que vão ser confirmadas pelo relatório que eu trouxe aqui da CBL, Câmara Brasileira do Livro. Mas, bom, uma coisa que eu falei naquele vídeo, essa, e a leitura não só permanece, como voltou a crescer como nunca. Não é necessariamente verdade. Assim, em quantidade, talvez seja algo que possa ser dito, que a população aumenta e tudo mais, mas, bom, percentualmente falando, não, as pessoas não vêm lendo cada vez mais, que se você olhar ao redor, bom, faz todo sentido. Mas eu queria começar aqui com uma notícia que eu achei bastante interessante, que, bom, é uma rusga que eu mesmo tinha na graduação, né? E vai aparecer aí num vídeo, acho que eu não soltei ainda, mas vou soltar sobre a graduação de letras. Então, se isso te interessa, um review, né, da graduação em letras, em estudos literários especificamente, talvez seja um vídeo que te interesse. Mas, né, com a minha gravatinha aqui, 66% dos alunos brasileiros não leem textos com mais de 10 páginas. E, bom, eu vou deixar, né, os links aqui para as notícias disponíveis na descrição e tudo mais. Só que, bom, eu acho que isso aqui, se bobear, a gente também vai poder extrapolar essa informação para a graduação, porque mesmo tendo feito letras, uma rusga que eu tinha, como eu já falei, é que chegava na aula e as pessoas não leram nem o livro, nem o texto sobre o livro, nem o teórico e tudo mais. E, enfim, isso tudo, né, é associado a várias culturas, e essa coisa de canais que fazem resumo de livro e tudo mais, e você consegue sim passar no vestibular sem ler os livros, fazendo aula de resumo, sim, né? Não digo que é certo ou errado, mas enfim, é o que é. Mas, bom, não é o nosso propósito aqui, não é o que a gente prega, então vamos avançar. Bom, mas se os estudantes não leem, imagina a população. O que nos traz a essa notícia? 84% da população adulta do Brasil não comprou nenhum livro no último ano, aponta a pesquisa. E, também corroborando com o que eu falei naquele vídeo do Book Talk, 57% dos compradores são mulheres e 43% são homens, isso nos adultos, então é um pouco mais expressivo ainda nos jovens. Mas, falando em números brutos, a pesquisa mostra que o Brasil tem aproximadamente 25 milhões de consumidores de livros e destes, 74% manifestam intenção de realizar novas compras nos próximos 3 meses. O que, pensando em milhões de pessoas, é legal. Mas, né, no último ano, 69% dos compradores de livros adquiriram entre 1 e 5 volumes, enquanto 8% adquiriu 16 ou mais livros. Então, nessa casa nesses 8% aqui, provavelmente estão muitos, né, dos canais de YouTube, das pessoas que consomem esse conteúdo, tanto de BookTok quanto, né, BookTube e por aí vai, porque são pessoas mais, né, engajadas com isso e que ainda não aprenderam a ler de graça, como eu mostrei naquele vídeo, que é bastante possível. Mas qual é o perfil de quem comprou livros? 57% mulheres, 43% homens, classe social 43% na classe C, 10% DIE, esperado, e 39% da B, 7% da A. Então, se a gente pegar esses dois aqui, dá para ver que, realmente a leitura, como tal qual o cinema hoje em dia, né, com os ingressos cada vez mais caros, já é uma coisa, como se esperava, elitizada, né? Então, reforça várias das coisas que a gente já falou, em vários vídeos aqui, especialmente o do Book Haul também, que é uma cultura consumista e tudo mais. E só que isso também prova que, bom, quando eu reclamo disso, não reclamo sem razão, mas acho que mostra que a gente está um pouco preso numa bolha, né? Porque isso não é um problema, né, geral, assim, o hiper consumo de livros, mas a cultura de consumo de livros, sim. Faz sentido? Calma, vai fazer. Porque é isso que nós chegamos ao panorama do consumo de livros, né? Foi uma pesquisa aqui feita pela Nielsen Book Data, de dezembro de 2023, então recente, mais ou menos, né? Tá um ano atrasado aí, mas acho que vale, já é pós-pandêmico, então acho que a gente já pode até considerar. Então eu vou deixar também o link aí disponível, mas vamos para umas partes interessantes. Até mais interessantes aqui do que, né, os compradores de livros, mas acho que vale a pena citar isso aqui, ó.
que, com relação aos formatos, nos últimos 12 meses, ou seja, em 2023, 54% alegaram ter comprado apenas livros físicos e 15% apenas digitais. Aqueles que compram um livro digital preferem, em sua maioria, 81%, o e-book, e a leitura desses livros digitais é feita essencialmente pelo celular, ou seja, 50% é o celular e depois, né, até os e-readers e depois o computador também. Então, eu não esperava isso, por exemplo. Eu jamais suporia que as pessoas leriam e-books no celular. Mas, realmente, né, eu não sou um usuário tão pesado do celular, mas eu não esperava por isso. Eu achei a experiência horrorosa. Mas o consumidor do e-book e audiolivros está acostumado a comprar com desconto. 63% dos compradores disseram ter adquirido um livro digital em promoção. E por que isso é relevante? Por quê? Porque no dia 16 de julho de 2024 vai sair neste canal um vídeo sobre Kindle, né? Um review do Kindle. Para quem eu acho que serve, para quem eu acho que não serve, e, bom, porque você deveria ou não deveria comprar e tipos de uso que eu recomendaria. Um dos fatores que eu vou trazer lá é uma questão de preço, né? Que, inclusive, vou ficar martelando no vídeo, né? De leitura como ler de graça, porque eu acho isso bastante relevante. Mas, bom, isso é um ponto interessante que a gente vai desenrolando durante os meses aqui no canal e durante os outros vídeos, porque eu acho que isso aqui dá muito pano para manga e com o mercado editorial também tem notícias de que agora os calhamaços, né, os livros com mais de 400 páginas já não estão figurando entre os grandes e tudo mais. Posso trazer, né, uma leitura dessa notícia aqui também, comentando, mas o que eu acho interessante é que eu mesmo aqui, mesmo sendo ávido leitor e tudo mais, eu não gosto de livros longos e eu não sei se tanto do discurso, né, quando a gente fala que a crise é estética, dá para fazer um vídeo sobre isso também, que não seja necessariamente só uma questão de BookTok. Acho que é reducionismo demais a gente dizer que as pessoas estão assistindo TikTok e não conseguem ler mais livros grandes. Não acho que seja isso. Acho que tem outros fatores que podem ter aí, inclusive na percepção que a gente tem da leitura para com a leitura e que a leitura nas nossas vidas, né? E o que um calhamaço muitas vezes representa e o que representava e deixou de representar. Mas vamos seguir. Aqui um ponto sobre, né, clubes de assinatura, mas aqui, não compradores de livros. 84% da população alegou não ter comprado nenhum livro nos últimos 12 meses. Para 60% dessas pessoas, o hábito de leitura é uma atividade importante. Porém, a maioria aponta preço, ausência de loja física e falta de tempo como os maiores fatores para desmotivar ou não efetuar a compra do livro. Compra de livros. O estudo mostra que a percepção de que livros são caros não depende da classe social. As regiões Norte e Nordeste concentram um percentual mais alto de pessoas que citaram falta de livrarias como impedimento para a compra de livros. Preço justo e tema assunto são os fatores mais apontados para que essas pessoas passem a comprar livros. Entre aqueles que não compraram livros, 56% encontraram alguma alternativa à compra. Download de PDF gratuito, acesso à biblioteca, ao vídeo de ler gratuitamente, empréstimo de um amigo ou terem sido presenteados com o livro. Essa informação é um exemplo de demanda potencial entre este público, ainda que não tenham comprado nenhum exemplar. Mas aqui a gente vai chegar num ponto que também acho interessante. Respondentes que indicaram ter comprado um ou mais livros nos últimos 12 meses, e aqui vem, né, um percentuais, e vale qualquer tipo de livro, vale assinatura, né, clube de assinatura, digitais, impressos. E percebe que roupa, obviamente, vai estar maior agora. Agora, celular com praticamente o dobro, né, a quantidade aqui de quem compra livros, juntando todas as categorias, e vinhos, clube de assinatura de vinhos, empatado com livros, assim, eu achei isso impressionante. Nem lembrava que existia clube de assinatura de livros, mas, enfim, para ver, né, como que as prioridades vêm se encaixando. E, repito, não acho que comprar ou não comprar livro seja um problema. E, inclusive, se a gente for pensar aqui, uma questão dos jogos de videogame e tudo mais, quando a gente pensa em percentuais, pode ficar um pouco fora, né, desfocado assim, mas ainda são 25 milhões de pessoas comprando, e videogame, a indústria do videogame é gigantesca, olha quantos canais de videogame não tem aí no Brasil, então só no Brasil, né, falando nisso, então não é que não tenha espaço e não é que não tenha como ser bem sucedido, alguma coisa assim, mas é interessante pensar o espaço que isso ocupa, né, na sociedade. Aqui, mais uma vez, né,
bem dividido, um pouquinho mais mulheres do que homens, né, comprando livros, compradores de livros por idade. Então, esse aqui é um quadro interessante, que se mantém ali, mas, no geral, quem vai comprar bastante livro tá aqui, né? Época de faculdade, início da vida adulta e tudo mais. Mas é bem proporcional, então não chega a ser nada muito surpreendente. E compradores de livros por classe social. Esse aqui é o que é um ponto interessante, né? Dentre os compradores e dentre a população. Um outro ponto que talvez já fosse esperado, mas falando sobre a formação, né, e ocupação das pessoas que compram livros, então quem tem o médio completo, maioria superior completo, que esses aqui são, né, o grosso da coisa, que obviamente esperado também nos percentuais, e vai ter aqui empregado do setor privado, autônomo e por aí vai, né? É engraçado ver que os estudantes, né, uma coisa bastante brasileira, mas também pelo acesso à biblioteca, né, não precisam necessariamente, não tem nem dinheiro, não tem nem recurso para comprar livros, então eles estão ali abaixo e acho interessante. Aqui, compradores de livros, hábitos de lazer, atividades conectadas à internet são preferência dos compradores de livros. Então, veja só. Redes sociais com 50%, e eu acho que isso aqui para mim já é curioso, já é até, não vou dizer que tendencioso, mas é um ponto interessante porque hábitos de lazer. E aí a gente vai no vídeo de redes sociais aqui, né? 5 anos sem redes sociais e tudo mais. Muita gente conheceu o canal através daquele vídeo, mas acho engraçado que como hábito de lazer se encontra aqui redes sociais. E YouTube e TikTok aí também não estão encaixados em redes sociais, né? Que eu acho até, não sei, curioso, mas assunto para outro papo aqui. E descanso, durmo. Ok, eu concordo. Isso é um hábito de lazer. Mas tudo bem, vamos seguir. Avançando um pouco mais, lembrando que o link aí vai estar na descrição. Acho que um último dado que é interessante de observar aqui, que quantos livros você comprou nos últimos 12 meses, né, dentre as pessoas que compraram, obviamente, e aqui os tipos de livros. Mesmo a gente tendo, né, visto ali que o percentual de estudantes precisam comprar livros, ou precisam ter acesso a livros e tudo mais da metade dos livros comprados são não didáticos. Então, porque isso ainda considera, né, os livros tanto didáticos quanto não didáticos, e só pessoas que compraram só livros didáticos são uma exceção aqui no caso, até, né, faz sentido. Mas tem aqui o que eu acho interessante para a gente, né, ter umas discussões ainda mais para o futuro, que quais formatos dos livros que você comprou. Mais da metade das pessoas que compram livros só compram livros físicos. Algo que não tem um problema nem nada, mas que eu também comentei no vídeo do Book Talk, e eu acho que vale a pena fazer um vídeo só sobre isso, depois, né, de falar sobre Kindle e ainda retomando a discussão, né, de como ler de graça. Bom, dá para juntar tudo e fazer um pacotão, assim, tanto para falar da anti-biblioteca, que é, né, eu falo disso nesse vídeo aqui, que eu não lembro agora, mas eu vou encaixar aqui, porque realmente me esqueci. E eu vou fazer um vídeo sobre isso, a ideia da biblioteca do Humberto Eco, que tinha muitos livros e que, obviamente, ele não tinha lido tudo. Ah, é no vídeo do Book Haul, lembrei, tá certo. E, enfim, o valor que isso tem considerando redes sociais, considerando a presença de livros em casa, considerando o acesso à leitura, considerando que há cada vez menos bibliotecas e considerando ainda que cada vez mais o digital e também as discussões de ter a mídia física, tanto para videogame quanto para séries. Por exemplo, se você quiser assistir Westworld hoje em dia, na HBO Max, né, aquela série que fez bastante sucesso, primeira e segunda temporada pelo menos, você já não consegue. Por quê? Porque essa série foi removida da plataforma. Então, ou você compra um Blu-ray, ou você, como muito bem se sabe, pirateia. Então, bom, é um caminho nebuloso, mas que, como vale para todas as mídias e para todo o entretenimento e todos os conteúdos que a gente vai consumir, também vale para a literatura. E eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso daqui em diante. Então, se houver mais notícias, se você achar alguma notícia interessante, me manda para cá. Tô testando ainda aqui, obviamente, né? Aproveitei que eu tava de folga, botei uma gravata para passar calor, mas bom, esse é um vídeo que eu ainda não suei. Será que isso é um sinal? Bom, se é ou se não é, eu não sei, mas eu agradeço muito a sua audiência. E bom, essas foram algumas news. Eu sou o Lucas, eu vou deixar os vídeos recomendados aqui no final. Se você quiser me ler, algumlucas.com.
Não se esqueça, dia 16 de julho de 2024, um vídeo sobre Kindle, que foi uma votação que a gente fez aqui no canal, e vocês votaram, e a maioria escolheu o vídeo de Kindle. Só que eu tinha pego o resultado um pouquinho mais cedo, e eu acabei fazendo do TikTok primeiro, porque eu tive que viajar a trabalho, peço perdão. Mas nas próximas votações eu prometo que assim que tiver um ganhador, eu faço o vídeo ganhador primeiro. Mas eu vou aproveitar porque no próprio dia 16 de julho vai ter o famoso lá do Prime Day. E, bom, acho que isso resolve um dos maiores reveses, assim, iniciais do Kindle, que é o preço, né? O preço inicial ali é uma coisa que, bom, sai caro, mas bom, se você tá na dúvida, espera esse vídeo, eu garanto que vai valer a pena. Eu tenho o Kindle vai fazer 9 anos aí e, bom, tem muitas pessoas para quem eu recomendaria e muitas pessoas para quem eu não recomendaria, que eu acho que realmente não valeria a pena, trazendo vários desses pontos que, né, com as notícias hoje e sobre ter livros físicos e contato com a leitura e tudo mais. Mas, bom, isso fica para um próximo vídeo. Semana que vem, provavelmente um solilóquio e, bom, no dia 16, o vídeo. Mas é isso, falei demais já, né? Meu Deus, falante, né? Deixa eu tirar essa minha gravata aqui, que é de zíper. Herdei do meu avô. E, bom, é isso. Tchau. No Rio de Janeiro, lendário passou, cagava de bruços mostrando seu amor.